Bom dia, meus queridos. Estudiosos aqui na área, certo? Hoje, infelizmente, o estudioso vai estar numa formação aí com a educação, tá certo? Então, não vai ter aquele momento de descontração, né? De prazer aí, de boas conversas e de aula, tá certo? Então, a gente vai, né, dar continuidade no nosso assunto sobre triângulos, tá certo? Fazer uma breve lembrança do que a gente já estudou até aqui e, né, dar continuidade a esse assunto que é de certa forma extenso e bem interessante, né? Certo? Então, triângulos, né, pessoal? Vamos lá, tá bom? Vamos lá. A gente recordando aí, ó, né, lá de ângulos, quando a gente viu ângulos, né? A gente viu que o ângulo ele pode ser reto, ou seja, quando aqui forma 90 graus, né? Então o ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é igual a 90 graus. A gente aprendeu que um ângulo agudo é quando ele vai de 0 até 90 graus, ou seja, até 89,99, ele vai ser considerado um ângulo agudo, né? Porque 90 fechado é um ângulo reto, tá certo? A gente viu também ângulo obtuso, que é aquele que vai de 90,01 até o ângulo 180, mais precisamente até o 179,99 graus, tá certo? A gente viu também que o ângulo raso é aquele cuja medida é igual a 180, né? Que é o ângulo de meia volta, e aqui está giro, tá? Mas a gente aprendeu lá que é ângulo de meia volta, que ele tem um valor de 360. Tá? Então, recordando aí para chegar com tudo nos triângulos, tá certo? A gente também aprendeu que dois ângulos são complementares quando sua soma dá igual a 90 graus, como mostra aí, ó. Esse ângulo aqui formado, né, ó, esse ângulo que vai de COB ou BOC, tá certo? Somado com esse ângulo aqui, ó, que vai do BOA ou do AOB, os dois juntos, se for 90 graus, né, ele é chamado de ângulos complementares. Tá? Isso aqui é uma definição que pode ser assim, mas a gente também aprendeu que pode também ter aqui um acento circunflexo aqui nessa letrinha do meio, né? Certo? A gente também aprendeu sobre ângulos suplementares. Nesse caso aqui, a soma dos dois ângulos vai até 180 graus. Tá certo? Então, a soma desses dois ângulos é 180 graus. Complementares, 90 graus. Suplementares, 180 graus. Estamos recordando, né, algo que a gente estudou há algumas semanas. Né, chegamos nos triângulos, pessoal. A gente viu aqui, ó, que triângulo é uma figura, um polígono de 3 lados, como nesses casos aqui, ó, um triângulozinho roxo, um vermelho e esse aqui eu acho que é marrom ou é verde. Minha visão está um pouco embaçada, mas acho que é verde. Então, ó, um triângulo, ó, já diz, né? 3. 3. E ângulo, né? Ou seja, é uma figura que vai ter aí 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos, né? Ó, vai ter um ângulozinho aqui, outro ângulozinho lá e um ângulozinho bem aqui embaixo, tá certo? Só para a gente relembrar também a definição de triângulos. A gente também viu os elementos de um triângulo, tá certo? Só puxar esse negocinho aqui para cima. A gente viu que no triângulo ABC, ó, ABC, esses ABC são os vértices. O que é um vértice, Johnny? É quando duas semirretas se encontram ali, né? Então, aquele pontozinho ali, a gente vai chamar de vértice, tá certo? Vou até pintar aqui outra corzinha aqui para você destacar. Então, bem aqui assim, ó, é o vértice. Bem aqui assim também é outro vértice e aqui outro vértice. Então os vértices nesse triângulo aqui seriam A, B e C. Os lados. Os lados é a semirreta que vai de vértice a vértice, posso dizer assim. Ou seja, de B até A eu vou ter um lado, que eu vou chamar de lado AB ou lado BA. De A até C eu vou ter outro lado, que eu vou chamar de lado AC ou de lado CA. Da mesma forma, vai ter um lado aqui, que vai de B até C, ou de C até B, tá certo? Esses são aí alguns elementos
do nosso triângulo. E claro, como é um triângulo, vai ter aqui 3 ângulos. Ó. Tem um ângulo aqui, outro aqui e outro aqui. Tá certo? Vamos continuar. Olha só, né? A gente viu aqui também, ó, que nesse lado aqui, ó, lado BC, ou seja, o lado que vai de A até C, esse espaçozinho aqui, ó, vocês perceberam que veio um azinho, né? Por que apareceu esse azinho aqui, Jones? Ó, que esse azinho aqui, ele está olhando para aquele vértice, olhando para aquele ângulozinho lá em cima. Ou seja, como se fosse o lado oposto àquele ângulo A. Esse Czinho aqui é o lado oposto ao ângulo C e esse Bzinho aqui é o lado oposto ao vértice ou ângulo B, tá certo? Só para a gente fazer mais um recortezinho aí também do que a gente já viu. A gente também viu, né? A gente começou a entender que aqui dentro tem os ângulos, né? Já que é um triângulo, vai ter 3 ângulos, tá certo? Ou seja, em um triângulo vai ter 3 ângulos. E a soma desses ângulos sempre será igual a 180 graus. Por quê? Vocês até fizeram um videozinho, né? Um testezinho mostrando isso. Você desenhou o triângulo, recortou e quando juntou os ângulos, você viu que ele dava exatamente um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Certo? Ó. Bom, perímetro, né? O pessoal lembra que é perímetro, contorno da figura, né? Ou seja, a soma dos lados aí, tá certo? É outra coisa que a gente pode relembrar, tá bom? Falar em relação à classificação dos triângulos, que a gente começou a ver, né? A gente viu que um triângulo ele é escaleno em relação aos seus lados, quando ele tem todos os lados diferentes. Então, um triângulo escaleno, tá? A primeira classificação ali, quanto aos lados. Um triângulo é escaleno quando todos os lados são diferentes. Um triângulo é isósceles quando 2 lados deles, né, são iguais. Pelo menos 2 lados deles são iguais. E ele é equilátero quando todos os lados são iguais. Isso foi o que a gente viu até então. A partir de hoje a gente vai ver em relação aos seus ângulos. Por isso que eu fiz aquele recorte lá em relação aos ângulos logo no comecinho da aula, certo? Quando um triângulo ele é arcotângulo, esse triângulozinho aqui, ó, de baixo, rosinha, né? Esse triângulozinho aqui, ó. Quando um triângulo é arcotângulo, Jones, é quando ele possui 3 ângulos agudos, ou seja, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são menores que 90 graus. Por exemplo, né, pode ser aí um de 40, outro de 80, então 40 com 80 vai dar 120, e outro ângulo de 60, ou seja, 40 com 80, 120, 120 por 60, 180. São 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, e os 3 também somados, né, tem que dar 180, que é a medida, que é a soma da medida dos 3 ângulos de um triângulo, tá certo? Isso, tranquilinho, né? O triângulo retângulo, ó, já falo, o nomezinho já traz para vocês lá, ó. Lembra lá de ângulo reto, ó. Vem aqui, ó, né? Reta. Ou seja, tem que ter um ângulozinho reto, ou seja, tem que ter um ângulo de 90 graus. Se você olhar para o triângulo e ver um ângulo de 90 graus, opa, aquele carinha ali, ele é um triângulo retângulo, tá certo? E aqui o obtusângulo, né? Lembrando lá de ângulos obtusângulo também, é quando vai ter ali um ângulo maior que 90 graus, certo? Então vai ser um triângulo obtusângulo, ou seja, ele tem que ter aqui pelo menos um maior que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui suponha que fosse 100, então ele é maior que 90 graus, já caracteriza um triângulo obtusângulo. O que é que falta para 180? Falta 80. Então poderia supor que aqui poderia ser 40 e 40, ou sei lá, 20 e 60, tá certo? Mas para ser obtusângulo
tem que ter pelo menos um ângulo maior que 90 graus. Propriedades, pessoal. Olha só, analisem bem essa imagem aí, tá certo? Vocês percebam que a gente vê o triângulo bem bonitinho, percebe os seus vértices, percebe o valor dos seus lados, percebe os seus ângulos. Você percebe que eu tenho dois lados iguais e um diferente. Quando isso acontece, a gente chamava que era um triângulo isósceles em relação aos seus lados. Você percebe também que todos os ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, é um triângulo isósceles e é um triângulo acutângulo. Né? Tem essas duas definições aí. Mas olha só a definição que eu quero que vocês prestem atenção também. Ó. A lados iguais, opõem-se ângulos iguais. E a ângulos iguais, opõem-se lados iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ângulo de 68, ele vai estar de cara para 4 centímetros. Esse daqui também, o B, também é 68. E ele também vai estar de cara para um lado de 4 centímetros. Ou seja, se um triângulo tiver dois lados iguais, esses carinhas vão estar vendo lados iguais. Tá certo? Nesse caso, era 2,68. Eles estavam vendo dois lados iguais, 4. Ou também, se fosse o lado 4, ele também está vendo o mesmo ângulo que o outro lado 4 também estivesse vendo. Ó, o 4 está vendo 68, assim como o outro 4 está vendo 68. Tá certo? Ou seja, você pode te ajudar muito nisso aí durante as questões. Tá certo? Logicamente, ó, como esse aqui é 44, esse aqui não poderia ser 4 centímetros, né? Tinha que ser um pouco menor. Tá bom? Isso é uma propriedade aí bem tranquila. Outra propriedade aqui bem tranquila, ó. Ao maior lado, opõe-se o maior ângulo. Ou seja, num triângulo, o lado que for maior, ele vai estar vendo o maior ângulo daquele triângulo. Tá certo? E também, se há o maior ângulo, vai estar o maior lado. Né? Certo? Nesse triângulo aqui, se a gente for classificar em relação a lados e ângulos, perceba que os três lados são diferentes. Três lados diferentes, então trata-se de um triângulo escaleno em relação aos lados. Os três ângulos também são diferentes e são menores que 90. Então poderia classificar ele como triângulo escaleno e acutângulo. Certo? E como a definição falou para a gente ali, ó, o maior lado do triângulo, ele vai estar vendo o maior ângulo do triângulo. O maior lado vale 4,7 centímetros. Logicamente, ele tem que estar vendo o maior ângulo, que nesse caso aqui é 87 graus. Tá certo? E lembrando, a soma dos três ângulos sempre vai dar 180 graus. Logicamente, também, se o maior lado ele vai ver o maior ângulo, o menor lado ele também vai ver o menor ângulo. Nesse caso ali, ó, 2,5 vai estar vendo 32 graus. Tá certo? Como a gente falou, foi isso aqui que vocês fizeram. Vocês desenharam o triângulo. Aí eu pedi que vocês recortassem, né? E depois juntassem os ângulos para saber a medida dos ângulos internos. E vocês perceberam que quando vocês juntaram esses ângulos, ó, formou ali um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Certo? Então, ó, a soma do ângulo A, B e C tem que dar, ou né, foi provada que deu aí 180 graus. Ou seja, a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. Certo? Turma, era isso, tá bom? Então, tiver dúvida, assista o vídeo de novo, tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem pro tio que o tio depois vai ver, tá certo? Mas muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.